Olá, alunos. Estou aqui mais uma vez. Desta vez trago mais um tema da geografia. Geografia física. Chamamos de relevo. Então hoje vou trabalhar o conceito de relevo e sendo específico, ou sendo mais específico, o relevo brasileiro. Vou trabalhar algumas questões sobre o relevo brasileiro. Bom, o relevo brasileiro ele é caracterizado por baixas e médias altitudes, de maneira que as formas de relevo predominantes no Brasil são os planaltos e depressões, formações de origem cristalina e sedimentar, os quais ocupam cerca de 95% do território, enquanto as planícies ocupam aproximadamente 5%. Formas de origem sedimentar. As três formas de relevo predominantes no Brasil são planalto, planície e depressões. Gente, isso aí é uma definição básica, porque a primeira coisa do relevo brasileiro é que nós não temos, ou o Brasil não tem, grandes cadeias montanhosas, como por exemplo a Colômbia tem a Cordilheira dos Andes, ou as cadeias montanhosas, cadeias rochosas dos Estados Unidos, ou os Alpes, os Alpes no Himalaia, aliás, os Alpes na Europa. Então nós não temos. O Brasil é um relevo de média ou baixa altitude, isto é, não está tão acima do nível do mar. As três formas predominantes são planalto, planície e depressões. Aqui eu faço uma observação quanto à ocupação do tamanho, esse percentual de planícies. Dependendo da classificação, ela muda. Por exemplo, nós temos duas classificações muito conhecidas no Brasil, um de Aziz Absab e outro de Juliano de Rocha. Na classificação de Aziz Absab, o tamanho das planícies são maiores, porque ele coloca a classificação de planície e depressões na mesma categoria. Diferente de Juliano de Rocha, que faz uma diferenciação entre planalto, planície e depressões. Então, portanto, fica atento a essa classificação, que ela varia um pouco, o tamanho. O que é certo é que ela existe os três tipos. Passa aqui para o próximo. Bom, agora vamos ver o que são os planaltos, né? Também chamados de platôs. Os planaltos são terrenos elevados e planos, marcados por altitude acima de 300 metros, os quais predominam o desgaste erosivo. Quanto a isso, são classificados de acordo com a formação geológica. Planalto sedimentar, formado por rochas sedimentares. Planalto cristalino, formado por rochas cristalinas. E planalto basáltico, formado por rochas vulcânicas. Bom, a principal unidade de relevo brasileiro chama-se planalto. E há uma subdivisão, que é quanto à origem geológica. É importante que vocês leiam o que são bacias sedimentares e unidades cratônicas, principalmente esses dois, bacia sedimentar e unidades cratônicas, né, ou cristalino, para entender um pouco. E esses planaltos se dividem em planalto sedimentar, planalto cristalino e planalto basáltico, cada qual tendo uma idade geológica diferente. Bom, aí estão duas fotos caracterizando o que é planalto. Uma coisa que caracteriza o planalto, além da altitude, o desgaste. Por isso que o planalto ele sofre desgaste. Você observe nessa imagem aqui, qual estou marcando, a área de desgaste. O planalto costuma ter ser acidentado, certo? Ou uma montanha bastante erodido, como vocês estão vendo aqui, devido à ação do tempo, porque os planaltos são antigos. Planícies são terrenos planos com altitude que não ultrapassa 100 metros de altitude, viu, gente? Os quais predominam o processo de acumulação de sedimento. Ao contrário dos planaltos, as planícies recebem sedimento. Assim, podem ser planície costeira, como o próprio nome diz, próximo ao litoral, no litoral, onde sofre a ação do mar, planície fluvial, nas margens do rio, e planície lacustre, nas margens de lagos.
uma foto aí definindo o que é uma planície. Eu sempre digo que uma planície, São Luís basicamente diz uma planície. Vamos lembrar Baixada Maranhense. Baixada Maranhense é uma planície que ela tá muito próximo do nível do mar. Pantanal, Mato Grossense também, outro exemplo de planície. Depressões. Depressões são formadas em grande parte pelo processo de erosão. As depressões são terrenos relativamente inclinados e possuem altitudes abaixo das áreas ao seu redor e varia de 100 a 500 metros. São classificadas em dois tipos: depressões absolutas, localizadas abaixo do nível do mar, e em depressões relativas, encontradas acima do nível do mar. A depressão é qualquer área de relevo rebaixada em relação ao seu redor. Essas são depressões relativas nesse caso. E a absoluta, no Brasil não tem, mas existe, por exemplo, o Mar Morto é uma depressão absoluta na Ásia. O Mar Morto ele está abaixo do nível do mar. Olha o exemplo aí de uma depressão. A depressão ela costuma estar entre dois planaltos. Por isso, por muito tempo, as depressões apareceram como planícies. Bom, agora vamos aqui aos planaltos no Brasil. No território brasileiro, há um predomínio de planaltos, de forma que esse tipo de relevo ocupa cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Acho que tem um erro aí, gente, mais 5 milhões, viu? Porque são 8 milhões e 5 milhões de quilômetros quadrados da área total do país, do qual as formas mais comuns são os picos, serras, colinas, morros e chapadas. Morros e chapadas, às vezes são confundidos com planícies, mas não são. Embora seja arenosa, por causa da chapada, elas são unidades dos planaltos. De maneira geral, o planalto brasileiro é dividido em planalto meridional, planalto central e planalto atlântico. Planalto central localiza nos estados de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Basicamente é o planalto que ocorre em boa parte da região centro-oeste. E aí se destaca os rios São Francisco, Araguai. Cuidado, porque é comum achar que o rio São Francisco é o rio todo do Nordeste. Não, o rio São Francisco nasce na região sudeste, no estado de Minas Gerais. Além disso, há predomínio de vegetação do Cerrado, com seu ponto maior de altitude na Chapada dos Veadeiros, localizado no estado de Goiás, em altitudes que variam de 600 a 1.600 metros. Planalto das Guianas é a subdivisão do planalto do relevo brasileiro, localizado no estado do Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. O Planalto das Guianas é uma das formações geológicas mais antigas do planeta, o qual se estende também pelos países vizinhos, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, formado em sua maioria pela vegetação tropical, floresta amazônica e serras. Bom, está aí duas fotos aí desses planaltos que eu acabo de estudar. Eu não consegui a legenda do local mesmo, mas o que importa aqui é a percepção. Bom, Planalto brasileiro, formado pelo Planalto Central, Meridional, Planalto Nordestino, Serras, Planalto do Leste, Sudeste, Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Uruguai e Rio Grandense. Bom, voltando novamente ao Planalto brasileiro, dentro do Planalto brasileiro há uma subdivisão, vocês estão vendo aí. O Maranhão e Piauí, onde estamos, está dentro do Planalto brasileiro, na unidade Planalto do Maranhão e Piauí. Planalto Meridional, localizado em sua grande maioria no sul do Brasil, e o Planalto Meridional estende-se também pelas regiões do Centro-Oeste, Sudeste. Seu ponto mais alto é a Serra Geral do Paraná, presente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Bom, o próprio nome diz, é o Planalto existente na região sul.
Novamente, aí, ó, fotos lá do Planalto Meridional, não tem o nome da localização. Bom, e o Planalto Nordestino, localizado na região nordeste do país, esse planalto possui a presença de chapadas e serras cristalinas, de onde se destaca-se a Serra da Borborema, localizada nos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, com altitude máxima de 1.260 metros. O Planalto Nordestino, ele tem como característica a Serra da Borborema, que é uma das unidades do Planalto Nordestino, porque a Serra da Borborema ela interfere na dinâmica climática do Nordeste. Ela funciona como se fosse um paredão que impede a chegada da massa de ar úmida do tropical atlântica ao sertão, e aí causa seca no sertão. Por isso que a seca do sertão é um fenômeno natural. Mas aqui nós estamos falando de relevo, vamos voltar novamente à história de Planalto. Serra, Planaltos do Leste e do Sudeste, conhecido com denominação Mar de Morros, que envolve grande parte do Planalto Atlântico, no litoral do país. As serras e os planaltos do Leste e do Sudeste abrangem os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Bom, é um conjunto de uma unidade de relevo que vai da Bahia até Santa Catarina, chamado Mares e Morro. E aí tem umas serras de destaque, né? Como a Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, a Serra do Maia, a Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Paraná. Bom, aqui da nossa região, Planalto Maranhão-Piauí, também chamado Planalto Meio Norte. Esse Planalto está localizado nos estados do Maranhão, Piauí e uma pequena parte do estado do Ceará. Planalto Dissecado do Sudeste, escudo sul rio-grandense, localizado no estado do Rio Grande do Sul. Ele é uma unidade muito pequena. O escudo sul-rio-grandense apresenta uma elevação de até 500 metros de altitude, o qual caracteriza um conjunto de serras do estado. Bom, vamos falar agora das planícies. As planícies no Brasil ocupam cerca de 3 milhões de quilômetros. Pronto, agora está correto. De todo o território, sendo as principais. Planície Amazônica, localizada no estado de Rondônia. Esse tipo de relevo caracteriza a maior área de terra baixa no Brasil, sendo que as formas mais recorrentes é a região de várzeas, terras pluviais, teso e baixo planalto. Observa aqui, bem que aparece que as planícies têm uma área maior do que lá do início da aula, porque bem que o Isaac já ficou classificado, já está incluindo outras unidades que teoricamente, dependendo da classificação, cai como depressão. Bom, vamos ter aqui planície do Pantanal. Ela é uma planície pequena, se comparando com o relevo brasileiro, a unidade de relevo pequeno. Porém, ela é chamada da maior planície inundável do mundo. Situada nos estados do Mato Grosso do Sul, a planície do Pantanal é um terreno propenso às inundações. Portanto, é marcado por diversas regiões pantanosas. Lembre-se que o Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Planícies litorâneas, também chamada de planícies costeira. A planície litorânea é uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro, que possui aproximadamente 600 quilômetros. Mais de 600 quilômetros, eu acho que tem um errozinho aí, gente. Ela é maior. Acho que é 6.000 quilômetros, viu? Por favor, corrige, mas verifique que são 6.000 quilômetros. Porque ela é todo o litoral do Nordeste, litoral do Sudeste. Então foi a extensão. Ela pode ser menos em largura. Mas da fonte que eu peguei, é bom vocês não averiguar. O professor também erra. Tá bom? Como o meu tempo está pouco, vou passar para o próximo aqui. Bom, era isso. Só recapitulando, onde eu passar de finalizar mesmo,
Lembre, o que eu quero que vocês entendam não são os valores numéricos dessa aula, mas sim a compreensão do contexto. Relevo brasileiro basicamente é formado por planaltos, planícies e depressões. Dentro de planalto se tem dois tipos de planalto. Planalto de... Aliás, três tipos. Planalto de origem vulcânica, é de uma origem mais recente. Planalto de origem sedimentar e planalto de origem cristalina. E aí vocês dêem uma olhada na questão da geologia para compreender o que é essa origem. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima aula. Estudem. Estudar não faz mal a ninguém.